gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork. Na aula passada, a gente montou o painel do passarinho e da flor. E eu resolvi mostrar para vocês como eu fiz o quilting. Qual foi todo o processo para eu fazer o fundo, escrever as frases e fazer o acabamento no viés todo colorido e a manga para pendurar no meu cabide. Se você perdeu como construir o painel, a aula está disponível aqui no meu canal. Muito obrigada por vocês assistirem as aulas. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma. Deixe o seu like se gostou do vídeo e compartilhe com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Não esquece de deixar seus comentários dizendo o que achou da aula e o que mais gostaria de aprender. Para começar o quilting, eu montei o sanduíche. Coloquei forro, a manta. Aqui eu tô usando R1 com o lado fofinho para frente e o nosso topo. Antes de alfinetar, eu fiz algumas marcações no topo para me ajudar na hora de quiltar. Eu tinha falado para vocês que eu tava com vontade de colocar uma frase bem divertida aqui nesses espaços livres. Então, eu imprimi o que eu queria escrever. Aqui eu escrevi to sew or not to sew, what a silly question, brincando com aquela frase do Hamlet. E vou escrever to sew or not to sew aqui em cima e what a silly question aqui embaixo. Coloquei esse papel embaixo do meu tecido, numa mesa de luz, e transferi o contorno das palavras. Só o contorno mesmo, para eu poder me localizar. Esse e esse aqui. Depois disso, eu resolvi brincar e fazer essa treliça aqui, como se fosse uma treliça de jardim. Fiz um espaçamento de 1 polegada, então aqui tem 1 polegada, e um eco em cada uma das treliças de 1/8 de polegada. E para não ficar tudo tão vazio, eu fui distribuindo algumas folhas e flores para fazer nesses espaços. Então, esse aqui vai ser meu guia para eu poder me localizar na hora que estiver quiltando. Depois de todas as marcações feitas, coloquei o topo, forro e manta e alfinetei tudo muito bem. E aí chegou a hora de escolher as linhas. Para fazer o fundo, eu vou pegar uma linha bem próxima à cor do tecido, porque eu quero que dê só um efeito e não que fique destacada essa treliça com as folhas. O que eu quero que se destaque são as palavras. E eu não vou quiltar dentro do pássaro nem dentro da flor. Eu vou fazer só os contornos com uma linha também combinando. Vou começar fazendo o contorno do pássaro e da flor para já dar uma travada nesses blocos. E depois vou fazer todo o fundo com a linha na cor do tecido. Vou deixar para fazer os escritos só depois que o fundo já estiver pronto. E vou escolher uma cor de linha bem forte para as palavras poderem aparecer. Comecei aqui na máquina fazendo todo o contorno das partes do passarinho, usando a linha cor-de-rosa. Depois que eu acabei o passarinho, eu passei para o bloco da flor. Aqui eu continuei com a minha linha rosa e fui fazendo o contorno de todas as partes dessa flor, inclusive na divisão das pétalas e no miolo.
Depois de terminar os 2 blocos, eu troquei a minha linha rosa pela linha do fundo, fiz um alinhavo por toda a extensão do trabalho, todo o contorno do trabalho com pontos grandes, para prender tudo muito bem e começar a quiltar o fundo, seguindo as linhas da treliça que eu tinha desenhado já com a cor de linha do fundo. Aqui é só seguir as linhas, num vai e vem, até completar todas. E no encontro, quando eu desenhei uma flor ou uma folha, já fazer esses desenhos internos aí dos quadrados da treliça. Quando chega no contorno do bloco, eu ando pelo contorno do bloco, não entro no passarinho nem na flor e continuo fazendo o meu fundo. Para fazer a parte escrita do meu painel, eu decidi usar uma linha bem contrastante. Então, eu vou usar essa cor no escrito de cima e essa cor aqui no escrito de baixo. Todas as linhas são linhas de bordado de bordadeira, linha Trilobal 120. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer com as palavras na máquina. Então, imagina que eu já tenho a minha marcação feita com a caneta que apaga. Eu vou pegar a agulha com a linha na cor que eu quero e vou começar aqui no início. Vou primeiro com a agulha fazer o contorno dessa minha letra. Então, eu vou seguindo o caminho da letra. E nesses espaços, eu vou preencher com linhas paralelas ao contorno, indo e voltando. Nesses lugares onde a gente não tem o espaço, eu vou dar uma segunda passada de linha para ela ficar mais forte. Aqui eu tenho espaço, vou e volto. Aqui eu tenho outro espaço, vou preenchendo os espaços com linhas paralelas até formar a letra do jeito que eu quero. Desse jeito. Então, imagina que esse espaço, vou fazer um pouco maior para vocês conseguirem ver, seja isso aqui. Eu vou fazendo linhas paralelas, ó. Indo e voltando, indo e voltando. Eu gosto de dar uma primeira passada para só preencher o espaço. E depois voltar fazendo com que essa densidade, né, a quantidade de linhas dentro desse espaço aumente para ela não ficar falhada. E passo quantas vezes eu achar que forem necessárias. Até eu preencher todo o meu espaço para que a letra fique bem forte, bem marcada. Fica mais fácil de ver aqui no papel, mas vamos para a máquina que eu vou mostrar como eu fiz. Arrematei a minha linha no início da letra e faço o contorno todo seguindo a marcação que eu tinha feito para delimitar a área. E aí eu vou por dentro fazendo linhas paralelas a esse contorno, preenchendo essa área até eu achar que tá bom, que tá bem preenchido e tá uniforme.
quando uma letra não tiver ligação com a outra, é só arrematar e pular para a próxima parte. Aqui o meu já está quiltado, já apaguei as marcações, mas vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem quiltando, então quiltei essa parte do verde. Quiltei tudo, acho que tá bom. Antes de tirar essa cor de linha da máquina, apaga as marcações e faz uma inspeção para ver se não ficou nenhum lugar com falha, porque sem a marcação é mais fácil de você ver onde você errou a passagem da linha, se ficou algum lugar com falha que precisa preencher, se tem uma linha fora do lugar que está te incomodando e precisa ser tirada, e aí você dá aquela limpeza no seu escrito. Eu fiz isso com esse pedaço e com esse pedaço. Então, a linha já está na máquina, aproveita para dar todos os retoques. Tá satisfeito? Aí passa para outra cor de linha e aí vai fazer a mesma coisa. Depois que a gente terminou de fazer todo esse quilting, nós vamos agora refilar no tamanho para deixar isso aqui reto e preparar o nosso viés de fechamento. Esses tecidos que eu usei no pássaro e na flor são alguns dos tecidos que eu usei para fazer os blocos da minha cortina da janela aqui do ateliê. São 9 blocos que eu ensinei com esses tecidos. Se você perdeu algum, todos os vídeos estão disponíveis aqui no canal. Mas como eu tinha já esses tecidos cortados, eu tenho algumas faixas dele já cortados. Inclusive alguns que eu nem usei no passarinho e nem na flor, mas que combinam muito bem com o nosso composê aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero um viés bem divertido, colorido e alegre. Eu vou fazer um jogo com todas essas faixas. E depois vou montar o meu viés de acabamento do meu passarinho com a flor, do meu painel, com esse composê de faixas aqui. Então, a primeira coisa, elas nem têm todas as mesma largura, tem faixa de 6, faixa de 5, faixa de 7. Eu vou emendar todas elas, fazer um jogo de faixa, e depois nós vamos tirar segmentos do tamanho do viés e emendar todos eles para ficar um acabamento bem colorido. Depois de costurar o seu jogo de faixas, acerta um dos lados e começa a cortar segmentos do tamanho do seu viés. Você pode cortar de 4 para fazer um viés aberto ou de 6 para fazer ele dobrado. Eu vou cortar de 6 centímetros. Vou cortar a faixa inteira de 6 centímetros. E depois que eu tiver todos os segmentos, eu vou emendar um no outro, formando uma faixa inteira de viés até completar a quantidade que eu preciso para fechar todo o meu painel. Cortei e costurei todos os segmentos e agora eu tenho uma faixa de viés pronta para a gente começar a aplicação e fechamento do nosso trabalho. Eu vou para o ferro, vou dobrar ela vincada ao meio assim, para poder costurar. Vou colocar a parte aberta para fora, alinhado com a extremidade do meu painel.
Vou começar aqui, deixar uma sobra para eu poder fazer o fechamento depois, na hora que a outra parte vier para cá. E vou fazer todo o contorno. Aqui no canto, a hora que chegar no canto, faz o canto mitrado, a dobra do viés. E continua. Aqui também. Chegou no canto, sai da máquina, joga para fora, depois para dentro. E segue costurando. Ó, só de colocar assim já vai ficar, já tô vendo que vai ficar super alegre mesmo. Aqui também faz o canto do viés. Aqui vou fazer o canto também, todos os 4 cantos. E aqui eu comecei a costurar deixando uma sobra, eu vou terminar de costurar deixando uma sobra também e uma abertura para a gente poder fazer esse fechamento na máquina. Já dei toda a minha volta, só falta fazer o fechamento. Eu vou escolher uma cor que se encontre para ficar bem homogêneo e vou fazer esse fechamento na vertical mesmo, porque eu vou acompanhar a costura de todas as faixas que eu fiz e não na diagonal, como a gente normalmente faz o viés, e costurar uma na outra e tirar esse excesso aqui que tá sobrando. Depois de fazer esse fechamento, eu vou virar todo o meu viés para a parte das costas do trabalho e fechar com pontos invisíveis à mão. Meu painel já está pronto, eu já fiz todo o fechamento do viés com pontos invisíveis aqui na parte de trás. E agora eu vou fazer uma manga aqui para eu poder pendurar em um cabide bem bonito e colocar para enfeitar no meu ateliê. Para fazer essa manga, eu vou pegar um pedaço de tecido. No comprimento de onde ela vai aqui do meu painel. E eu vou fazer nas laterais menores 2 vincos. De meio centímetro e de 1 centímetro. Dobrar isso aqui e vincar na máquina. E passar uma costura fazendo uma bainha. Então, essa aqui já tá pronta. Vou fazer isso de um lado e do outro lado. Que são onde vai ficar a entrada aqui do meu cabide. Depois de fazer as 2 bainhas, nós vamos pro ferro, dobrar no meio, fazer esse primeiro vinco. Abrir, trazer a parte de cima até o vinco central e fazer o segundo vinco. E a mesma coisa, a parte de baixo até o vinco central e fazer esse vinco aqui. Então, ela vai ficar com 3 marcações, uma no meio, uma a 1/4 e outra a outro quarto. E a gente vai agora encontrar as 2 laterais e passar uma costura pé de máquina aqui pelo direito mesmo. Costurado, a gente vai passar essa costura aberta. Cuidado para não perder esses vincos, porque eles são importantes na hora de posicionar no nosso painel. Passei a costura aberta, vou colocar a costura para o lado do trabalho, centralizando aqui na parte superior, que é onde eu quero que fique pendurado o meu painel. Vou alinhar com o meu viés e colocar aquele vinco que a gente tinha feito no viés. Aqui embaixo, não estica ela e prende. Você vai procurar o outro vinco que você já tinha feito com o ferro. E prender o vinco. Por que que é importante fazer esse procedimento? Porque eu quero que ela tenha uma barriga aqui no meio para poder caber o varão do meu cabide. Senão, o meu painel vai ficar torto e tombado no cabide. Eu preciso de um espaço aqui, ó.
Por isso que a gente prende no vinco aqui e no vinco aqui. Se eu esticar, ela não vai ter esse espaço e aí o meu painel vai ficar torto. Então, eu preciso desse espaçamento aqui. E agora é só pregar com pontos invisíveis. Na hora de costurar os pontos invisíveis, você vai costurar todo o retângulo de baixo, ó. Então, aqui embaixo, essa lateral, deixa essa aqui aberta, mas costura de baixo, essa parte de cima e a outra lateral também. E aí, a gente tem um tubo, né, que é a manga, para poder pendurar o nosso painel. Eu tenho aqui um cabide bem bonito. Então, eu vou colocar o pauzinho aqui na manga, encaixar o cabide. E vai ficar pronto para eu pendurar aqui, enfeitando o meu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.